2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Eu não sei se você consegue entender. Davi estava no meio de uma perseguição. Davi foi alguém muito perseguido. Eu não sei se você está disposto realmente. Se você estiver disposto, você vai ter que passar pela perseguição. Uma das coisas que a gente vê muito claramente no ensinamento que Deus deixou para nós, na mensagem que Deus deixou para nós, no testamento que Deus deixou para nós como filhos se vocês quiserem ser bem-aventurados, bem-sucedidos, se vocês quiserem ser meus discípulos, se vocês quiserem fazer as coisas que eu fiz e fazerem obras ainda maiores, algo vai acontecer com vocês. Uma coisa vai acontecer com vocês, a perseguição vai chegar até a vida de vocês. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele fazia as coisas que Deus pedia para que ele fizesse. E por obedecer a Deus, ele viveu algo que para muitos de nós é terrível, é inaceitável, é algo que as pessoas não querem viver, que é a perseguição. É perseguição. Só que aqui no verso de número 2, verso 2 de Salmos 2, ele traz uma chave para você. Ele traz uma chave para você. Salmos 2, 2. Ele fala assim, ó, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra, e aqui ele traz a chave. Qual é a chave? Se você é filho, se você tem acesso à herança, deixa eu te falar, quando alguém se levantar contra você, ele está se levantando contra aquele que te chamou. Você sabe que na maioria das vezes as pessoas elas se levantam contra a mensagem que você carrega. As pessoas se levantam contra aquilo que você fala, elas se levantam contra aquilo que você acredita. Deixa eu te dizer, você só vai ser perseguido de fato quando você começar a dar resultado. E você começa a dar resultados exponenciais quando você começa a obedecer numa velocidade muito alta. Então, quanto mais rápido você obedece, maiores são os seus resultados. E quanto maiores são os seus resultados, maior vai ser a perseguição. A pergunta para você que está aqui, você que é desse pelotão 459, a pergunta para você não se você quer avançar, não se você quer prosperar, não se você quer acessar a herança, não se você quer enriquecer e viver uma vida como um verdadeiro rei, uma rainha na terra, um embaixador daquele que governa as coisas no céu e você representa ele aqui na terra. A pergunta não é essa. A pergunta é se você está disposto e disposta a viver todas essas coisas e, no meio de todas essas coisas, e junto com todas essas coisas, e com um bônus, que não parece muito um bônus de todas essas coisas, viver a perseguição. Você está disposto a isso? Você está disposto a entender que no meio das coisas que você vai viver, no meio dos resultados que você vai construir, no meio das coisas extraordinárias que vai acontecer com a sua obediência, a perseguição vai vir junto. A perseguição vai vir junto, então você tem que estar preparado e tem que entender dentro do seu coração. Eu estou realmente disposto? Eu estou realmente disposta a passar pelo teste da perseguição? Entender que você é filho é maravilhoso. Ter disposição de crescer é maravilhoso. Ter disposição de dar muito fruto é maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso. Governar é maravilhoso. Mas junto com isso vem uma outra parte. Junto com isso vem uma outra parte. Você tem que estar atento com ela. Vocês têm que estar atentos a essa outra parte que vem junto com toda essa prosperidade, sabedoria e riqueza. A gente não pode desprezar isso. A gente não pode desprezar que junto com tudo aquilo que vai acontecer na nossa vida, na sua vida, na minha vida, como filhos, vai vir algo também, a perseguição. E isso acontece desde sempre.
Isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Isso vai continuar a acontecer com os filhos. Todas as vezes que um filho se posiciona, a perseguição vai vir. Então, a minha pergunta para você nessa manhã, você que é desse pelotão 459, você que não é acordado pelo sol, você que entendeu a sua identidade, você está disposto a passar por isso? Você está disposto a viver essa perseguição? Você está disposto a passar por aquilo que Davi passou? Você tem que responder a isso no seu coração e responder se você está disposto. Alguém colocou assim, eu já passei. Então foi um nível que você viveu lá atrás. Se você já passou, foi um nível que ficou para trás, foi uma fase que ficou para trás. Dentro das fases da sua vida, você vai passar por novos momentos de perseguição. Quando você decidir avançar para um novo nível e você chegar naquele novo nível, quando você chega num novo nível, junto com esse novo nível vem a perseguição. Junto com esse novo nível vem o plus da perseguição. E é isso que Davi está falando para nós aqui. Por que que os povos da terra se levantam? Por que que os príncipes conspiram? Só que daí ele vai entregar essa chave de sabedoria aqui. Ele vai falar algo que muitas vezes, no dia da perseguição, você não entende. Que muitas vezes, no dia da perseguição, você não percebe. Que no dia da perseguição, você não consegue lembrar. E essa chave que ele entrega aqui é que muda todo o jogo. A maioria das coisas simples que a gente vê, a gente não consegue aplicar. A maioria das coisas simples que a gente lê, a gente não consegue viver no dia da perseguição. Então, deixa eu te falar, de repente você ainda não está pronto a viver tudo que foi preparado para você, e você está sendo preparado aqui. Você está sendo preparado aqui, porque muitas vezes você quer fugir da perseguição. Só que deixa eu te falar, a perseguição vai vir sobre todos aqueles filhos que obedecem. A perseguição vai vir sobre todos aqueles filhos que realmente fazem o que tem que ser feito. A perseguição ela vai vir, porque o seu resultado vai trazer consigo a perseguição. O resultado exponencial da sua vida vai trazer com você a perseguição. Mas a chave que Davi ele entrega aqui é assim, ó: os príncipes conspiram contra o Senhor. Ele fala um negócio que pode parecer simples, que pode parecer muito simples, mas eu quero te dizer, faz toda a diferença na sua vida. Faz toda a diferença no seu dia a dia, faz toda a diferença na sua casa, faz toda a diferença em como você vai continuar avançando e respondendo. E isso vai fazer toda a diferença, porque quando ele vai falar que as pessoas se levantam, quando ele vai falar que os reis se levantam, que as nações conspiram, ele diz assim: as nações conspiram contra o Senhor. Ele não se vê sozinho, ele não se encontra sozinho, ele não se sente perdido, ele não se sente abandonado, ele não se sente desamparado. Tem uma coisa que acontece muitas vezes com os filhos, e eu quero que você mude essa percepção hoje, que você mude essa crença na sua cabeça hoje. Muitos filhos, eles presumem que se estão sendo perseguidos é porque não estão fazendo a vontade do Pai. Muitos filhos presumem que se estão sendo perseguidos, eles não estão obedecendo. Muitos filhos presumem que se eles estão sendo perseguidos, é porque tem algo de errado. Se alguém me persegue é porque a vontade de Deus não está sendo feita na minha vida. Deixa eu te dizer, muito, muito, muito provável é o contrário. Quanto mais próximo do coração de Deus, quanto mais amado você se sente, mais você vai despertar a ira, a fúria daqueles que não se sentem amados, daqueles que não se sentem filhos, daqueles que não têm resultado, daqueles que não prosperam, daqueles que não têm uma família forte, daqueles que não conseguem avançar e construir riquezas com as próprias mãos. Você consegue entender? Davi, ele pegou uma chave. Quando alguém se levanta contra mim,
não está se levantando primeiro contra mim, mas está se levantando primeiro contra aquele que me chamou. Está se levantando primeiro contra aquele que me deu a missão. Está se levantando primeiro contra aquele que me chamou a desempenhar a missão que eu estou desempenhando. Então é hora de fato de romper, é hora de avançar, é hora de prosperar. É hora de acessar todas as coisas que já nos foram dadas e possuir essas coisas. E verdadeiramente reinar sobre todas as coisas. E quando a perseguição vier, o seu drive é: as pessoas estão perseguindo o Senhor. E ele fala: as pessoas estão contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo, ele entendeu algo poderoso, que as pessoas, quando se levantam contra um filho, se levantaram contra o pai. Elas se levantaram contra o pai. Eu quero te dizer que nessa manhã eu estou aqui para fazer essa afirmação sobre você. Quando alguém se levantar contra você, que é um filho, quando alguém se levantar contra você, que é um embaixador, quando alguém se levantar contra você que está crescendo, avançando e respondendo, esse drive tem que estar instalado na sua mente. Quando alguém se levanta contra mim, está levantando contra o próprio Senhor. E aí eu não sei se você entende quando ele diz aqui contra o seu ungido. Quando diz o seu ungido, está falando especificamente de alguém que tem um nome. O ungido não é esse homem chamado Davi. O ungido é um homem chamado Cristo. O ungido é um homem chamado Jesus. Ele é o ungido de Deus. Ele é o escolhido de Deus. Ele é o separado de Deus. Ei, eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui com você nessa manhã. Primeiro, alguém se levanta contra o Senhor. Depois alguém se levanta contra um ungido, que é o filho unigênito, que se tornou primogênito. Toda a luta que você enfrenta por obedecer, toda a perseguição que você enfrenta por obedecer, toda a perseguição que você enfrenta por prosperar, por crescer, por avançar, toda a luta que você enfrenta por fazer a vontade de Deus, você está enfrentando é por Ele. Então essa causa não é mais sua, essa causa é dele. Então você tem que entender, não estão se levantando contra a pessoa do Ricardo, estão se levantando contra aquele que chamou o Ricardo e contra o seu ungido, e o seu ungido é Cristo. Eles estão arrumando uma briga com meu pai, com meu irmão mais velho. Ah, eu não sei se você pegou o código aqui agora. Eles estão arrumando uma briga e se levantando contra o meu pai e contra o irmão mais velho que eu tenho. O meu irmão mais velho tem nome, é Jesus. Eu não sei quantos de vocês aqui tiveram um irmão mais velho. Sabe aquele irmão mais velho que te ajudava lá na escola? Quando alguém falava para você na hora do intervalo, vou te pegar no final da aula você vai ver. Aí tinha gente tremendo porque no final da aula alguém ia pegar você. No final da aula levantaram um motinzinho contra você e te colocaram o dedo na face e te disseram assim: no final da aula nós vamos bater em você. No final da aula a minha turma, minha ganguezinha vai cercar você. Só que é todo mundo da sua idade. É todo mundo da mesma série que você, só que são de outras salas de aula. E sabe por que que isso acontecia desde a escola? Porque você estava dando algum resultado diferente. Mas se você é alguém que tinha um irmão mais velho e você corria para o seu irmão mais velho e falava com ele, falei, mano, é o seguinte, tem uns carinha da minha idade que falaram que vão me pegar no final da aula. Aí o seu irmão mais velho fala assim, ei, dá uma batidinha nas suas costas, fica tranquilo. Pode deixar que eu vou na sua frente e eu vou resolver com eles. Você vai sair do meu lado. Agora, aquele problema que era só seu passou a ser meu também. Ou seja, se alguém mexeu com você, mexeu comigo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Por favor, por que é que Davi nunca perdeu uma guerra? Ele perdeu, mas por que que ele nunca perdeu no coração? Por que que ele nunca desistiu? Por que que ele nunca desanimou? Por que que ele chegou ao ponto de ser chamado de homem segundo o coração de Deus? Ele entendia o modus operandi de Deus, ele sabia do que ele estava escrevendo aqui nesse Salmo 2:2, ele sabia o que ele estava escrevendo. Se levantaram contra mim, não foi contra mim, foi contra o Senhor e o seu ungido.
eu queria que você escrevesse, fala assim, eu tenho um pai e um irmão mais velho ao meu lado. Eu tenho um pai e um irmão mais velho ao meu lado. Eu tenho um pai e um irmão mais velho ao meu lado. Você precisa entender isso.